pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa revisão dos temas de educação física que nós trabalhamos durante esse ano e chegamos no nosso último tema, que nós estudamos na nossa etapa e durante o nosso ano, que foi o tema das lutas. Muito bem, muito bem. E aí, existem aí alguns pontos que são interessantes da gente trazer, né, novamente, da gente relembrar sobre o que nós discutimos nas lutas. Então veja só, uma coisa fundamental e uma coisa importantíssima é entender a diferença entre brigas, entre atos de violência e lutas, tá bom? Em alguns comentários, em algumas atividades, eu percebi algumas pessoas dizendo assim, que não praticavam lutas, ou então que não conheciam muito sobre as lutas, porque era algo simplesmente violento, tá? E aí a gente precisa entender e problematizar um pouco isso. Será que a luta é algo em si violento? Vamos pensar sobre isso. Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa definir, que a gente precisa diferenciar é o quê? A questão de uma briga, né? A questão da luta e das artes marciais, ok? Que as artes marciais era o que nós estudamos aí durante a nossa etapa, tá? Mas qual que é a diferença disso tudo? Então, quando nós temos uma briga, por exemplo, aí eu concordo com você. Então, a briga é alguma coisa que não tem outra finalidade a não ser violento, a não ser bruto, a não ser ser algo que nós não devemos repetir e que nós não devemos levar adiante, tá bom? Então, quando nós falamos sobre briga, eu concordo. Briga é algo simplesmente violento e que nós precisamos aí, de certa forma, de um afastamento. Não é isso que nós queremos para nós, tá bom? Agora, quando nós falamos de lutas, aí nós estamos falando de uma coisa totalmente diferente. Nós estamos falando de uma prática que entende, que estuda diferentes golpes para poder aplicar isso num momento específico, quando você estiver disputando com outro oponente e que, veja só, também é alguém que luta, tá? Que é também alguém que estuda esses movimentos de luta. Ou seja, a luta é normalmente algo equilibrado, onde duas pessoas, ou não sei, né, mais de repente algum outro estilo de luta, mas normalmente de duas pessoas vão ali disputar esses movimentos, tá bom? Tanto que no começo de uma luta, e aí muitas pessoas falaram sobre UFC, MMA e tudo mais, nós vemos no início da luta as pessoas se cumprimentando, no final da luta as pessoas se cumprimentando e encerrando ali, tá bom? Por quê? Porque não está envolvido raiva, não está envolvido violência, não está envolvido você brigar, não está envolvido uma discussão, tá? Mas está envolvido a disputa desses movimentos, tá bom? Entre duas pessoas que têm ali um equilíbrio nas suas habilidades, do seu peso, né, da sua massa corporal e que vão disputar ali num espaço específico, tá bom? Agora, é importante também a gente saber diferenciar a ideia de artes marciais. E aí nós diferenciamos de uma maneira bastante simples. Lutas fazem parte das artes marciais, tá? Mas as artes marciais não são apenas lutas. Artes marciais são também um estilo de vida, são também uma filosofia de vida. E aí, como nós estudamos, por exemplo, o Kung Fu, as artes marciais em relação ao Kung Fu envolvem também a questão religiosa, envolve também uma questão de onde a pessoa mora, né? Ou onde os monges, aqueles que inventaram o Kung Fu, moravam, que tipo de escolha eles faziam para a vida deles e a necessidade de uma luta, né, de alguns movimentos para conseguir se defender, para conseguir defender o seu espaço, tá bom? Contra ali de repente algum animal selvagem, contra de repente alguém que queira roubar, né, o espaço ali, o templo onde eles moravam, tá?
Tudo isso nós discutimos durante a nossa terceira etapa e durante esse último tema do nosso da educação física, o último tema que nós trabalhamos, tá bom? E aí então, entendendo a diferença entre briga, luta e artes marciais, nós fizemos a escolha, fizemos a opção pelo Kung Fu, entender um pouquinho melhor sobre o Kung Fu. E aí foi a partir daí que eu fiz aquela relação com o Kung Fu Panda, né? Aquele desenho que eu falei para vocês que era muito interessante, não só pelo desenho, né? O desenho em si é muito legal, ele é muito engraçado, mas ele mostra coisas muito interessantes, tá? Principalmente em relação aos amigos do Panda, né? Que é o personagem principal do Pooh, tá? Que são todos ali estilos do Kung Fu, né? Ou seja, o estilo leopardo, o estilo macaco, o estilo garça branca, né? Tudo isso nós estudamos e vimos ali o espaço onde o Pooh mora, né? Onde eles passam ali pelas aventuras do desenho, né? Aonde está localizado. Nós reconhecemos que o desenho era muito interessante e trazia muitos elementos do que é o Kung Fu, da história do Kung Fu, e fizemos um aprofundamento nesse Kung Fu dessa maneira, tá? Então, várias questões nós discutimos sobre o Kung Fu, questão da roupa, questão ou melhor, né? A questão da vestimenta, a questão do estilo do cabelo, né? Por que as pessoas raspam o Kung Fu? Porque as pessoas raspam o cabelo, algumas, né? Que são praticantes do Kung Fu, o que elas têm a ver com os monges, né? Por que disso? Então, várias coisas nós conversamos sobre o Kung Fu e nas últimas aulas focamos em entender um pouquinho mais sobre cada estilo do Kung Fu, né? Fazendo a associação com cada personagem que o Kung Fu Panda traz pra gente, tá bom? Então, pelo menos pra mim, foi isso que ficou de muito importante aí em relação ao tema das lutas e das artes marciais e no caso o Kung Fu que nós estudamos, tá bom? Se pra você ficou algo diferente, se pra você, de repente você ficou com uma dúvida ou de repente você fez uma pesquisa, se aprofundou um pouquinho mais no assunto, quer conversar alguma coisa, eu tô disponível, tá? Manda um e-mail pra mim, manda uma mensagem no chat do Conexão Digital, vamos conversar, vamos trocando umas ideias sobre isso. A nossa aula acabou, mas o conteúdo ainda não, o conteúdo a gente pode pesquisar, a gente pode continuar conversando, tá certo? Pessoal, aquele abraço, chegamos ao fim da nossa revisão. Aproveitem aí as suas férias e, se tudo der certo, né, para as salas que continuam comigo, no ano que vem nós nos encontramos novamente. Aquelas que não, continuarão tendo aula com a professora Jéssica, tá bom? Galera, aquele abraço, nós nos vemos depois. Valeu!